Se liga aí que hoje eu vou mostrar para vocês a evolução dos modelos atômicos. O primeiro cientista a postular a ideia do que seria um átomo foi o cientista John Dalton. Dalton estava estudando sobre gases quando ele percebeu a necessidade de postular sobre o que compunha aqueles gases. Então, John Dalton foi o responsável pela teoria, pelo modelo da esfera maciça. Para Dalton, o átomo era uma esfera maciça e indivisível e que compunha a matéria. Só que, para Dalton, cada substância, cada elemento era composto de um átomo diferente. Se eu pegasse todos os átomos de oxigênio, eles seriam todos iguais, enquanto que os átomos de hidrogênio seriam todos diferentes. E ele também postulou a possibilidade de átomos poderem se unir para formar substâncias diferentes, como o H com o O juntando e formando a água. Através do modelo dele, foi possível explicar vários fenômenos, incluindo os que ele estava estudando com os gases. E explicar também a lei das conservações da massa numa reação. Por que quando eu faço uma reação, a massa no início é sempre igual à massa no final? Isso é porque existem átomos que estão se reorganizando para formar algo novo. Não se forma algo do novo como uma mágica. Se eu tinha os mesmos átomos no início e os mesmos átomos no final, então a massa tem que ser a mesma. E tudo isso era possível a gente fazer esse tipo de análise pensando que a matéria é formada de átomos e esses átomos eram esferas maciças e indivisíveis. Então eu tenho esse lado positivo desse modelo, que ele reconhece que os átomos de um mesmo elemento são iguais, átomos de elementos diferentes são diferentes, e esses átomos eles podem interagir uns com os outros para formar novas substâncias. Porém, como a gente foi descobrir para frente, átomos eles não são indivisíveis. Eles possuem algumas partes, que são chamadas de subpartículas, que são menores que o próprio átomo em si. Então, um átomo ele não é uma coisa inteiriça, ele tem partes. O próximo cientista, o próximo modelo conhecido que a gente vai estudar é o modelo do pudim de passas, que foi proposto pelo cientista J.J. Thomson. Thomson não estava na casa dele pensando, será que o modelo do Dalton é correto? Vou fazer uns experimentos para provar. Não, Thomson estava estudando o que na época era um fenômeno conhecido como raios catódicos. Aqui eu tenho um tubo de vidro em que todo o ar foi retirado, então ele está ali no vácuo. E ele colocou dois eletrodos, um negativo e um positivo lá dentro. Passa um fio aqui e aqui passa uma alta energia. O que acontece quando essa alta energia passa ali por aqui? É que esse aqui eu chamo de catodo e esse lado eu chamo de anodo. O que era possível observar nesse experimento é que um raio era emitido do catodo para o anodo. E nesse experimento que Thomson montou, era possível ele ver esses raios passando por aqui e chegando nesse anteparo que ele era fluorescente. Era possível ver isso por causa da fluorescência que dava nessa região aqui. Então, Thomson estava tentando estudar a natureza desses raios catódicos. Ele pensou no experimento, peraí, deixa eu ver como eles se comportam. Se eu colocar um ímã positivo, se eu colocar uma carga positiva e aqui uma outra carga negativa do lado de cá. Então ele aproximou essas duas placas e o que ele observou foi que esses raios, eles se desviavam no sentido da placa positiva. Então Thomson pôde concluir que esses raios, seja lá do que esse raio era composto, era algo negativo. Olha só, o modelo de Dalton não falava nada sobre positivo e negativo, sobre a natureza elétrica da matéria. E aí, Thomson, depois de mais experimentos e cálculos e coisas muito complicadas para a gente explicar aqui agora, ele determinou que a massa das partículas que compunham esse raio era muito, muito pequena. E era menor do que a massa de qualquer elemento conhecido até aquele dia. Então não era um átomo, era algo menor que o átomo, era algo que estava no átomo. Então ele disse então que aquilo eram elétrons. E aí ele manteve o modelo atômico de Dalton não fala nada de elétron, nada de carga. Então ele pegou o mesmo modelo dele, olha a esfera aí, só que agora ele colocou essas bolinhas vermelhas aqui, que seriam elétrons. Os elétrons eles estão incrustados nessa esfera maciça
que é toda positiva. Por isso os elétrons estão aqui todos incrustados nela. Porém, no que acontecia aqui, com essa alta voltagem, essa carga ali elétrica que ele passava ali, esses elétrons eles saíam, pulavam daqui para cá e formavam esses raios catódicos, então que eram feitos de elétrons. Agora, os elétrons, os átomos não são mais indivisíveis. Ele reconheceu os elétrons como partículas subatômicas, partículas que são menores que o próprio átomo, que compõem o átomo. Então isso é interessante. Porém, nesse modelo eu ainda não tenho núcleo. Então não foi possível utilizar este modelo para explicar experimentos que vieram a seguir. Experimentos como o de Ernest Rutherford, que propôs um modelo que ficou conhecido como modelo nuclear. Ernest Rutherford estava estudando sobre a radioatividade. Então ele pegou uma substância radioativa e colocou dentro de uma caixa de chumbo com uma pequeníssima fenda aqui. A gente sabe que esse material radioativo, ele emite que a gente chama de radioatividade, né? Ele tem radioatividade, ele emite partículas alfa. E Rutherford estava tentando estudar o quê? A natureza dessas partículas alfa. E aí ele pegou e colocou na frente dessa fenda uma finíssima placa de ouro, fina. E um anteparo aqui, que desse para ele também observar quantas partículas atravessavam essa placa de ouro. O que era de se esperar nesse experimento? Era de se esperar que todas as partículas atravessassem essa placa de ouro e batessem do lado de lá do anteparo. Por quê? Porque essas partículas alfa, elas são muito densas. E comparado aqui com os átomos de ouro, elas iriam passar direto. Se esse aqui fosse o modelo correto, todas iriam passar. É como você pensar assim, se você estivesse atirando aqui fosse uma arma e você estivesse atirando numa placa de concreto ou numa placa de madeira. Como a velocidade, a densidade dessa bala é maior, ela passa pela madeira, mas é menor do que a do concreto, então ela não passa pelo concreto. O que ele esperasse? Ele esperava que passasse, mas ele ficou surpreso com o resultado. Com muita paciência e muita perseverança, ele conseguiu detectar que algumas partículas desviavam o seu caminho, algumas muitas, outras pouco, e outras até mesmo voltavam no outro sentido, batia em algo e voltava. Ele falou, putz, tem algo bem errado acontecendo aqui, ou nós estamos muito enganados sobre qual a constituição dessa matéria aqui. E aí ele propôs esse modelo nuclear, em que eu tinha positivo, eu tinha elétrons, mas o positivo estava todo concentrado em um núcleo. E ao redor desse núcleo eu teria os elétrons girando ali. E esse núcleo ele seria tão pequeno, mas tão pequeno, ele seria muito pequeno em relação ao restante do átomo. Por isso que a maioria iria passar direto. E esses que voltavam, provavelmente estavam batendo no núcleo. Então o núcleo, ele concentrava a massa do átomo, porque ali o núcleo seria algo que fosse muito denso. É como se o núcleo fosse o concreto, que quando a bala batia, ela não ultrapassava, mas no caso ela não só não ultrapassava, como ela ricocheteava. E aí, então seria como isso daqui. A maioria está atravessando, umas desviam no núcleo, outras batem cheio e até mesmo voltam. Então esse ficou conhecido como o modelo nuclear. Então o Rutherford, ele percebeu que as cargas positivas estavam no núcleo. Porém, ele não explicou, não foi possível explicar por que os elétrons se mantêm ali em órbita. No caso, o Rutherford determinou que esse núcleo aqui, ele era composto por prótons e nêutrons. E em volta aqui eu teria os elétrons. Então, a partir de Rutherford aqui, a gente já tem conhecimento de 3 partículas subatômicas, partículas que compõem o átomo.
prótons, nêutrons no núcleo e o elétron girando em volta. Bom, trabalhando quase que na mesma época que Rutherford, a gente tinha Niels Bohr. E Bohr propôs então um modelo que meio que aperfeiçoava esse modelo de Rutherford. Ele fez cálculos e ele trabalhou em cima da teoria para poder propor um modelo que talvez explicasse as coisas que Rutherford não era capaz de explicar. Esse modelo do Bohr ficou conhecido como modelo planetário, porque é como se fosse, ele tem um formatozinho ali do sistema solar. Para Bohr, os elétrons, eles não estavam girando ao redor do átomo numa forma desordenada, eles estariam fazendo órbitas e cada nível de energia, cada camada aqui seria um nível de energia. E que esses níveis de energia só conseguiam segurar uma quantidade específica de energia. Então, os elétrons eram como pacotinhos de energia. Se aqui só cabe 2N de energia, aqui só pode ter 2 elétrons. E aqui na segunda camada só pode caber 8 elétrons. Na próxima só cabe 16 elétrons. E pensando assim, e aí uma palavra-chave que descreve o modelo de Bohr é a palavra quantizada, energia quantizada. Cada elétron tem uma quantidade específica de energia. E cada nível cada camada eletrônica, cada nível de energia aguenta uma quantidade específica. Com isso ele conseguiu explicar o espectro eletromagnético. Então essas órbitas eletrônicas explicavam o espectro eletromagnético, utilizando-se o conceito dessa energia quantizada, que quando os elétrons passam eles podem se energizar passando para a camada inferior. Porém, para fazer isso, eles precisam absorver energia. Mas o lugar deles não é ali. Então, quando eles voltam para o seu lugar de origem, eles têm que liberar essa energia. Essa energia é liberada em forma de luz. E isso é utilizado para explicar fogos de artifício, com aquelas chuvas de cores e os espectros eletromagnéticos. Porém, com esse modelo, os elétrons ainda deveriam colidir com o núcleo enquanto eles estão rodando ali ao redor. Eles rodar, colidir com o núcleo. Atualmente, o modelo mais aceito, o modelo mais específico é o modelo quântico de Schrödinger. Esse camarada aqui, ele postulou o seguinte: não é possível a gente saber exatamente onde o elétron está em certo momento. Ou você consegue saber o momento, ou você sabe a posição. Ou você sabe, não tem como você determinar onde o elétron está. Então ele criou orbitais. Esses orbitais, eles são descritos por uma probabilidade de onde o elétron está. Tá vendo aqui onde eu desenhei uns pontinhos mais cheios? É porque eu tenho maior probabilidade do elétron estar por aqui, mas não faço a mínima ideia onde ele está. Então não seria possível fazer desenhos bonitinhos em relação ao que é um átomo. Quando você fosse pensar em um átomo de Schrödinger, seria uma coisa toda bagunçada. Então, esse é o modelo mais aceito. Ele mostra que os elétrons não se movem ao redor do núcleo em órbitas, mas em nuvens em que sua posição é incerta. E ainda é amplamente aceito. Porém, a títulos de ensino médio e coisas que a gente precisa explicar, até aqui a gente conseguiu explicar basicamente tudo que vocês vão precisar estudar. Então, quando a gente se cobra sobre átomo, a gente pensa nele até aqui. Mas o modelo atômico ainda é algo que está em constante estudo, constante movimento. E isso aqui pode ainda nem ser o certo. Assim como a ciência, ela vai sempre evoluindo e a gente cada dia vai descobrindo coisas novas. Então, essa é a história da evolução, um resumão sobre a evolução do modelo atômico. Na próxima aula a gente vê um pouco mais de detalhes sobre prótons, elétrons, nêutrons e o átomo desse modelo basicamente aqui, que a gente até chama de Rutherford Bohr. Até a próxima aula.